Boa noite, primeiro de tudo, boa noite. A gente está aqui hoje para a nossa live número 4 da rodada de lives Micropigmentadora de Excelência. O tema de hoje é atendimento parte 2. Meu nome é Joana Rubinstein, sou micropigmentadora, empreendedora na área da beleza e profissional da área da beleza já há 12 anos. A gente vai falar hoje sobre a parte 2 do atendimento, porque a gente já falou sobre a parte 1, onde a gente tratou de questões relacionadas à estrutura do seu espaço de trabalho, o que essa estrutura oferece e como otimizar o atendimento ao seu cliente através do WhatsApp, o uso de agenda digital, uso de um aplicativo, a coragem de descentralizar tudo isso em cima de você que por enquanto trabalha sozinha. Tenha coragem que vai dar certo, se você precisar de ajuda. Tá tudo lá salvo na live, a live tá no feed. E tem novidade. Ai meu Deus do céu, tem canal no YouTube. Quem quiser e puder, vai lá, segue o canal, ativa o sininho. Ai meu Deus, se inscreve no canal. Ativa o sininho e a gente vai compartilhar sempre as lives por lá e outros conteúdos que podem ser bacanas também. Então falamos sobre essa parte da estrutura de atendimento ao cliente e agora a gente vai falar mais sobre questões subjetivas do atendimento ao cliente e isso é algo que vai ser útil para vários profissionais da beleza. Então a gente vai pensar em questões psicológicas, emocionais da nossa cliente, questões relacionadas à expectativa, se ela está pronta para fazer micropigmentação e aí a grande questão que é: todas as clientes devem fazer uma micropigmentação? Porque a gente sabe que a grande maioria pode. Poder é uma questão muito objetiva. A saúde está em dia? Se tiver em dia, se não tiver restrições como tá grávida, tá em tratamento contra o câncer, tá com diabetes desregulada, tem rosácea. A rosácea é um tema aí que é de alinhar as expectativas da cliente, é possível fazer, mas muito alerta. Se a cliente tiver feito peeling recentemente, se tiver fazendo uso de ácido e não suspendeu pelo tempo indicado, isso tudo dá bastante pano pra manga, assim. Okay. Se tiver com espinha na sobrancelha, gente, maior causa de cancelamentos na hora do vamos ver aqui, de fazer a micropigmentação, são as terríveis espinhas. Se a gente tiver qualquer lesão na região da sobrancelha, qualquer inflamação, não é indicado micropigmentar tecido lesionado. Então, sejam rígidas aí nos seus atendimentos e preze sempre pelo resultado. Vamos lá. Todo mundo deve fazer? Todo mundo pode, mas deve? Essa é a questão que eu vou levantar hoje, porque o que a gente quer no final de tudo é ganhar clientes e não vender micropigmentação. Se a gente for pensar na venda da micropigmentação, é muito objetivo. Sua saúde está em dia, deita que eu vou fazer micropigmentação em você. Mas se a gente quer ganhar uma cliente, a gente precisa fazer um atendimento que seja de fato voltado para ela e para o que é bom para ela e não necessariamente isso significa que é bom para a venda de micropigmentação. Quando a gente tem uma cliente satisfeita, a gente falou isso lá na primeira live, quando a gente tem uma cliente satisfeita, é quando você fideliza essa cliente para outros serviços, por exemplo, e é quando você ganha a credibilidade que você precisa com ela e ela confia em você. Você não empurrou uma micropigmentação, você ouviu ela, você conversou com ela e isso significa muito provavelmente que ela vai falar bem de você por aí. Isso, nada bate isso, pode impulsionar o que você quiser no Instagram, mas uma cliente feliz, mesmo que ela não tenha micropigmentação, ela vai falar bem de você, ela provavelmente vai falar só coisas boas de você. Então, quero me aprofundar um pouco nesses temas. O tema hoje de atendimento é algo que eu tenho certeza que vocês vão ter coisas para contar, então participem, é muito importante para mim, ajuda para que eu consiga tirar aqui dessa caixinha mais coisas interessantes que podem ser valiosas para todo mundo e às vezes até para mim. Eu relembro alguma coisa aí de um caso antigo e que vai saber funcionar para a próxima cliente que eu vou atender.
Então vamos lá. As questões relacionadas à parte emocional e psicológica da nossa cliente. Primeiro, sempre que a gente for fazer um atendimento, o tempo tem que estar reservado para essa cliente e dedicado a essa cliente integralmente. A cliente contrata a sua atenção. Não, voltou, desculpa. Gente, desculpa. Sem problemas, volta de novo. Vamos lá, então. Então, a gente vai falar, vou discorrer sobre esses pontos, eu perdi um pouquinho o fio da meada, vou voltar um pouquinho. Essas questões subjetivas. Sobre o tempo, sim, sobre o tempo que a gente reserva para o atendimento a essa cliente. É importante que a cliente entenda e sinta que você está dedicado a ela. E aí, falando sobre o ponto de vista da profissional, esteja de fato dedicado a essa cliente. Não finja que você está atento a ela. Se você, por algum motivo, tiver alguma indisponibilidade, não estiver se sentindo bem, estiver preocupada no momento do atendimento, pede 5 minutinhos. Explica, fala, olha, eu preciso de 5 minutos e eu já vou voltar para te dar toda a minha atenção, que é o que você merece. Todo mundo ouvindo uma frase como essa vai receber bem, porque não é uma coisa de descaso, né? Não é uma coisa de, espera aí, fica aí esperando, que tanto faz. Se você não estiver bem, não estiver integral naquele atendimento, você não vai, inclusive, conseguir fazer as leituras que são importantes de serem feitas. Perfil psicológico da sua cliente. A sua cliente é uma pessoa que está calma, ela está ansiosa, ela veio conversando, batendo papo, te contando coisas, ou ela está muito em silêncio, ela está com a cara fechada. Tentar amaciar essa cliente, porque é nessa conversa com ela que você vai entender melhor o que está acontecendo. E para isso, eu uso uma frase maravilhosa que é: me conta um pouco das suas sobrancelhas. Todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem um trajeto. A gente tem, inclusive, o clássico que é: quando eu era adolescente, as minhas sobrancelhas eram... E aí, né, eram cheias, eram grossas, elas juntavam aqui. Ou quando eu era adolescente, eu arranquei tudo. Sempre tem uma história e é uma coisa bacana para você quebrar o gelo. E eu acho que isso funciona para qualquer tipo de atendimento de beleza. Me conta um pouco sobre o seu cabelo, sobre como é a sua relação com o seu cabelo. Enfim, a partir daí, a cliente vai se sentir à vontade e você vai conseguir extrair dela as informações que você precisa para entender se ela é uma pessoa que... como eu posso dizer, que já está no ponto, que ela já decidiu se ela vai fazer uma micropigmentação, se ela está muito insegura, quais são essas inseguranças. Muitas pessoas, como aqui no estúdio a gente tem uma estética muito leve, muito natural, a maior preocupação que as clientes trazem para nós é a naturalidade. Então tem clientes que querem sim o resultado, mas elas têm verdadeiro pânico de como vai ser esse resultado, então de perder o controle sobre isso. Se você perceber, for conversando um pouquinho mais sobre outras coisas, são mulheres que têm um perfil um pouquinho mais controlador. Eu sou, bastante. Mas na hora que ela quer fazer, mas ela não quer que pareça que tem, a gente percebe que tem uma coisa assim... tem a dúvida, tem o medo, tem o perder o controle. Lembrar que é muito sensível uma pessoa fechar o olho, uma pessoa que mal te conhece, fechar o olho e deixar você fazer um procedimento semi-permanente no rosto dela, uma quase tatuagem no rosto dela. Então, vai vir esse monte de tensão. Algumas pessoas vão mostrar isso de formas diferentes. Umas é sobre essa questão da naturalidade, outras pode ser desafiar o seu conhecimento. Tem muitas clientes que têm esse perfil, isso pode ser que ela faça, enfim, tem milhões de coisas, né? Mas pode ser que ela faça isso de um jeito doce e te envolvendo numa conversa, ela também te puxa para responder essas perguntas dela. E tem clientes que vêm absolutamente travadas. Elas querem
elas não sabem o que elas querem. E aí é a gente que tem que entender e achar uma maneira de tirar dela um pouco de informação para entender se ela está pronta. Por que eu falo tanto se ela está pronta? Porque a gente tem que entender que resultado que essa cliente deseja. E isso, de novo, é muito subjetivo, porque ela vê as fotos no Instagram do seu trabalho, do trabalho de colegas, ou vê fotos de pessoas famosas que ela admira a sobrancelha, que ela acha bonita e tudo mais. E às vezes vem, por exemplo, uma senhora já de seus 60 e poucos anos e que, independente se ela tá bem, se ela não tá, se cuidar da beleza dela é algo novo ou se não é, mas ela traz como referência uma moça de 20 anos, uma atriz de 20 anos. E aí a gente tem que ter muito cuidado e muita delicadeza ao ajustar de novo essa expectativa. Isso acontece em vários momentos do atendimento, mas a gente já tem a idade mais madura versus uma moça mais jovem. O nosso corpo se comporta de uma maneira muito diferente, né? Por isso que todo mundo tem aquela história que é: quando eu era adolescente, a minha sobrancelha era. Quando a gente é adolescente, a gente tem a pele diferente, a gente tem os pelos diferentes, a disposição é diferente, as nossas expressões são diferentes porque a gente tem vícios musculares que se constroem ao longo dos anos. E então, muitas vezes, num caso como esse, a gente tem que ter muita delicadeza e muita sutileza ao conversar com essa cliente para você objetiva, mas a gente tem sim que ser muito delicado, para que ela entenda que é a sobrancelha que a gente vai fazer, não é a construção ou a reconstrução dessa juventude que ela viveu e agora ela tem a maturidade para desfrutar de outras coisas. Então, muitas vezes eu uso algumas brincadeiras, coisas leves, assim, para suavizar esse tema que para algumas mulheres é difícil, para outras não, para outras elas tiram de letra, mas para algumas mulheres é bastante difícil lidar, por exemplo, com a chegada da menopausa, que traz mudanças na pele, no cabelo, na sobrancelha, e a gente tem que estar antenado nisso, porque às vezes as queixas que ela traz estão relacionadas a questões biológicas e que se a gente conhece isso, a gente vai poder dar suporte para ela. E além de dar suporte, como sugerir outras coisas, para que a gente possa acolher a nossa cliente, para que a gente possa entender um pouco mais do momento que ela está vivendo. E a partir daí, mostrar para ela o que é possível para ela, porque o que é possível para ela é o resultado que vai melhor vestir o rosto dela, melhor se equilibrar com o rosto dela. Então, uma das coisas que eu explico é: natural é aquilo que se aproxima da sua natureza hoje. O que vai ficar bem no seu rosto de hoje, não no seu rosto de 15 anos. Porque a gente vai lidar com essa musculatura que já está diferente, com a pele e tudo mais. É importante a gente ter bom conhecimento de outras áreas que cercam a nossa área. Eu vi aqui que a Bruna tá aqui. Oi, Bruna. A Mari tá aqui. A Bruna é esteticista aqui em Indaiatuba, uma profissional incrível, excelente. A Mari tá aqui. A Mari também trabalha com cílios. Ixi, tem vários profissionais da beleza. A Vivi, que é profissional maravilhosa, minha amiga. Enfim, gente, a gente precisa ter algum conhecimento das áreas que cercam a nossa área, para que a gente possa, muitas vezes, indicar outros profissionais para acessarem aquele problema. Por exemplo, quando a gente fala da espinha, às vezes a pessoa tem um problema de acne que está envolvendo o rosto todo. Às vezes é pontual, é uma bolinha ou é um pelinho encravado, beleza. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado e muita delicadeza em dizer que antes de fazer a micropigmentação, seria legal ela passar com uma esteticista, ajustar os cuidados com a pele, ajustar o home care, dependendo da situação, passando pela esteticista, buscar um dermatologista,
Não abandone a sua cliente, não feche as portas. Ah, não dá para fazer e tchau. Beijo, não tenho nada a ver com você. Nunca. Quando a gente pensa no atendimento, é atender a cliente. Talvez a gente não venda, mas a gente vai atender. É avaliar quais são as necessidades e poder ter serventia, né? Ter alguma resposta. Vou te guiar para lá ou para cá. Mas você não tá sozinha, isso é uma coisa que eu falo muito. Agora que eu peguei na sua mão, eu não vou mais largar. Falo isso quando a gente tem situações de remoção de micropigmentação. Já aconteceu da gente chegar no limite de uma remoção e sentir que era a hora de indicar um dermatologista para fazer uma despigmentação química, né? Usar ácido, a gente aqui não trabalha com ácido. Aí eu indico, olha, aqui na cidade tem o Dr. Newton, que é uma pessoa da minha confiança, ele eu conheço bem, e eu tenho vários profissionais que eu indico justamente para que a minha cliente não fique desamparada, se por acaso ainda não for a hora dela fazer. Outro ponto que é importante, às vezes a pessoa tem uma sobrancelha caída, né? Muito caída, tem a pálpebra muito cheinha, a sobrancelha muito caída, e se a gente fizer a micropigmentação, talvez a correção que a gente faça não seja suficiente para melhorar o alinhamento dessa sobrancelha. E aí, de novo, a gente tem que ter o conhecimento de conversar com o cliente, calma, ainda não é o momento para fazer uma micro, talvez a gente possa associar com outras coisas. E aí tem várias técnicas, você pode contar um pouco sobre essas técnicas para sua cliente. Tudo isso vai construir a sua credibilidade, para que ela acredite, confie que você sabe do que você está falando. Porque na hora que você fala, calma, eu acho que uma micro não vai ficar bacana, talvez se a gente pensar num botox para você ver, porque muita gente chega aqui assim, então, eu quero fazer a micropigmentação para levantar o meu olhar. Micropigmentação não levanta o olhar, a micropigmentação cria a ilusão de um olhar mais aberto, levantado, mais disposto, mas ela não faz isso aqui. Se a sua cliente falar, eu quero levantar o meu olhar com a micropigmentação, eu hoje já pergunto com muita tranquilidade, e o que você vê quando você levanta assim? O que você percebe que muda mais é o olho ou é a sobrancelha? Nossa, eu percebo que assim o meu olho fica outro olho quando eu faço isso, então eu quero fazer a micro para levantar. E às vezes a gente passa por situações, ela fala várias vezes, aí você fala, calma, deixa eu te explicar um pouco do que acontece. Então, desde o momento que você recebeu a sua cliente e você está lá conversando com ela, essa atenção é muito importante, porque você pode deixar isso aqui passar, fazer uma micropigmentação nela, ela continuar com a sensação da sobrancelha caída, da pálpebra caída, e aí, como resultado, a gente vendeu uma micropigmentação, mas a gente não tem uma cliente satisfeita. Isso é o que eu vou frisar hoje, assim, muitas e muitas vezes. A cliente satisfeita não necessariamente é a cliente que fez micropigmentação, é a cliente que está bem atendida. E aí, quando acontece um caso como esse, eu busco achar pontos de contato entre eu e a cliente. Por várias formas, seja contar uma história de um familiar, de um amigo ou de outra cliente, porque todo atendimento que a gente faz é mais uma fichinha aqui no nosso catálogo de informações. Todo mundo que a gente atende, a gente absorve aquela história se a gente estiver atento, porque quando a gente não está atento, a gente esquece da cliente, a gente esquece do nome da cliente. E usar tudo isso como ferramenta. No caso do olhar levantado, eu tenho a pálpebra bem cheia de pelinha, então eu mostro no meu olho, e isso faz com que seja mais leve para a cliente falar sobre um assunto delicado, né, que é talvez ela conhecer não é defeito, mas é uma questão que está incomodando a gente vai dar nome aos bois ali, eu vou apontar para ela aonde é que está o incômodo. E muitas vezes ela fala, entendi.
Então eu teria que procurar um outro profissional. Gente, tenham profissionais parceiros, pessoas em quem vocês confiam, porque na hora que você fala, eu tenho que procurar um outro profissional, significa que ela tem que ir lá na pesquisa, achar alguém que ela confie, e aí ela vai, assim, ela sai desse jeito, assim, ó, do atendimento. Enquanto que se você fala pra ela, olha, faça uma avaliação, conheça esse trabalho, veja se te atende, ó, tem esse Instagram aqui, ou procura pela hashtag, né, o caso dessa cirurgia, blefaroplastia, procura a hashtag, mas eu não vou lembrar o nome, pode deixar, eu vou pedir pra recepção te mandar o nome, e dê sequência, né, não larga a informação no vento, mas, perdão, dá o máximo de suporte que for possível dentro daquilo que nos cabe, né? Não é falar, o indicado é fazer uma cirurgia, mas sem dúvidas, o indicado para essa correção que você deseja não é uma micropigmentação. Mas eu quero muito! Perfeito! Vamos fazer uma simulação para você ver se o resultado que a gente consegue te agrada? E aí a gente faz essa simulação. Isso pode ser tema de outra live. Faça uma simulação com um lápis específico, buscando traçar os fios da maneira mais parecida possível, para que a cliente possa ver nela uma possibilidade de resultado. E ela poder dizer se ela está de acordo, se aquilo vai satisfazer ela ou não. Aí vocês precisam prestar atenção. Vai satisfazer mesmo? Quando ela fala assim, eu acho que sim. Pode ser. Ela provavelmente não vai ficar satisfeita, ou talvez ela fique satisfeita no dia e depois ela vai carregar alguma corrente com relação à micropigmentação. Que eu fui fazer e tal, fiz com uma fulana, mas o resultado não ficou muito o que eu esperava. Claro, não ficou. E vai ser sua culpa que aceitou fazer, que topou fazer. Então, faça se a cliente estiver ali certa. E muitas vezes quem vai avaliar se ela está certa mesmo de que fazer é o que ela deve, né? Fazer a micropigmentação é o que ela deve fazer, é você. E conduza a sua cliente. Conduza no sentido de mostrar para ela que a felicidade dela é o que te importa. E porque isso é mesmo. E isso tem que ser genuíno. Tá? Sempre que a gente lida com a cliente, a conversa com a cliente, ela tem que ser verdadeira e genuína. Se você não quer fazer desse jeito, aí acho que o material que eu tô fazendo não vai funcionar. Porque eu tô aqui pra contar pra vocês como eu faço e como eu tive resultados incríveis no meu relacionamento com as clientes, no relacionamento das minhas clientes com a minha equipe, porque eu precisei construir essa credibilidade para que na hora que eu falasse, olha, essa profissional tá na minha equipe, eu confio nela, ela virar e falar, não, beleza, eu vou dar uma chance, pode ser que eu me dê bem. E que é muito legal. Tem pessoas que se deram, assim, muito bem com as meninas, com a Kátia e com a Érica que atendem aqui, porque o atendimento tem questões subjetivas. Além de fazer uma excelente sobrancelha, a gente tem uma identificação com a pessoa que está atendendo a gente. A gente tem uma troca, a gente está falando de toque, a gente está falando de atenção à pessoa, a gente está falando de papo, isso a gente tem que ter uma identificação, a gente gosta de conversar. Tem pessoas que, quando eu tirei a licença maternidade, falaram, você me abandonou e não sei o que, e agora que eu tô podendo voltar a atender, a pessoa fala, que bom, eu tô com saudade da gente conversar. Então, tem tantas nuances quando a gente pensa no atendimento ao cliente, que só fazer micropigmentação e só vender micropigmentação é muito pouco. É muito pouco. E aí a gente chega também num ponto de outra live, que é a concorrência. A gente não precisa ter medo da concorrência, porque essa identificação, ela é de indivíduo para indivíduo. A gente tem excelentes profissionais. Aqui em Dayatuba tem vários profissionais muito bons, e isso não significa que eu não vá ter trabalho, porque a gente vai ter pessoas que vão se identificar comigo e com o meu jeito de fazer micropigmentação, e pessoas que vão se identificar com outros profissionais. Então o contato entre profissionais, tanto da mesma área objetivamente,
também é uma coisa enriquecedora e bacana para a gente trazer mais material para o nosso atendimento. A gente tem que estar entregue e sem medo. Tem gente que tem medo da cliente também. Tem gente que tem medo de conversar com a cliente, de perguntar para a cliente. Por exemplo, vou falar, bom, na micro também é assim. Você sente muita dor quando a gente faz a remoção dos pelos? Ela vai te indicar uma série de coisas. Muitas falam, é ruim, mas eu não me incomodo. Outras vão falar, puxa, eu sou muito sensível. E nananã. Muitas vezes isso vai ter relação com outros aspectos da vida dela que ela pode contar para você se você aprender a fazer as perguntas do jeito certo. Isso eu aprendi num curso no Dale Carnegie, foi. Fazer perguntas abertas, não fazer perguntas de sim ou não de resposta. Então, o que você sente quando, ao invés de você estar sentindo, sim ou não, ela vai te responder. O que você sente quando você está tirando a sobrancelha? É tranquilo? Me fala um pouquinho. E aí ela vai ter espaço para te falar um pouquinho. Essa troca, essa atenção é que vai deixar a sua cliente feliz e confiante no seu trabalho. A partir daí, se você falar para ela, bacana fazer uma micropigmentação, você vai ter o resultado que você quer, maravilha, ela confia em você. Se você falar, não faça uma micropigmentação agora, ou por exemplo, quando a gente vai associar Botox e micropigmentação, às vezes eu falo, faz primeiro Botox, vê como você se sente, dependendo da queixa, é um caminho mais legal. Você só vai investir em faz primeiro Botox, eu acho que vai mexer um pouquinho com a sua musculatura, pode dar a sensação do olhar mais aberto, né? Porque o Botox ele paralisa essa região central da musculatura, relaxa aqui, então a gente tem um pouquinho desse levantamento, a pessoa começar a sentir se é esse caminho que ela quer. É importante a gente saber orientar um pouco, falar um pouco, porque, por exemplo, se a pessoa tiver muita pálpebra, fazer Botox pode ser um caminho que não é bacana para ela, porque a gente paralisa essa musculatura e aquela pelinha que tá ali pesando não vai ficar bacana, vai gerar mais peso pro olhar dela. Enfim, saiba às vezes indicar que ela procure outras coisas que não o seu serviço. Mas a gente não precisa deixar ela desamparada, porque afinal de contas ela veio aqui para fazer a sobrancelha, para se sentir bem com relação à sobrancelha dela. E aí tem os casos onde eu aconselho que a pessoa construa esse processo. Você quer fazer a micro agora, mas não dá porque a sua pálpebra te incomoda? Faz um design com coloração, a gente vai ajustando, vai modelando melhor a sua sobrancelha, faz a coloração para dar um pouquinho mais de destaque, vai te dar uma sensação do que seria esse resultado de uma sobrancelha mais delineada. E nesse meio tempo você cuida da tela. Eu falo que o nosso rosto é a tela e a micropigmentação é a pintura que a gente vai fazer sobre essa tela. Então primeiro a gente ajusta a tela para depois a gente entrar com a nossa arte, com a nossa pintura desses fios maravilhosos, né? A criação desse desenho e desses fios maravilhosos que simulam tão bem a sobrancelha natural. Gente, alguém quer contar alguma história, dividir algum caso de cliente que já atendeu e percebeu que o caminho era não fazer? Quem quiser participar, contar, eu tô aqui. Quem quiser alguma sugestão de como lidar, às vezes a gente tem clientes muito difíceis, já ouvi desaforo de cliente. Diga. Pode escrever ou entrar também. Pode escrever, aqui, recebi uma dica. Pode escrever se você quiser fazer a pergunta escrita ou se quiser participar, também estamos abertas para participação. Quem tiver vontade de participar, de contar uma história, todo mundo é cliente. Pode até ser que nem todo mundo aqui seja micropigmentadora, mas todo mundo aqui é cliente e pode contar também como se sentiu em alguma situação. Porque às vezes a gente vai em qualquer lugar que seja e se sente, enfim, não se sente atendido e tudo isso compõe, né? Pra gente voltar no lugar ou não, pra gente falar mal de um lugar.
Quantas vezes eu já ouvi falar aqui em Indaiatuba sobre a péssima qualidade do atendimento de modo geral. A Vivi escreveu aqui, a cliente sempre volta porque naquele momento você soube indicar o melhor para ela e isso não tem preço. Exatamente. E aí quando eu falo para vocês de estar alinhadas com profissionais do mesmo pensamento, é isso, você vai indicar para um profissional que pensa assim também. Você vai estar cercado de pessoas assim. Ravazzi, minha musa maravilhosa, esteticista, te amo, minha pele tá linda. Porque é exatamente isso. Se desde o momento do agendamento a gente combinou que a gente tem aquele tempo para atender a cliente, por que não usar esse tempo com qualidade? Por que não usar ele para conhecer a sua cliente? Mas eu estava comentando sobre a péssima qualidade na cidade, né? As pessoas se queixam aqui em restaurante, em loja, em bar, em salão, em tudo. Os profissionais de beleza, não falo nem de Indaiatuba, eu falo de modo geral. E falo também pela minha experiência como cliente. Quem aí já foi cortar o cabelo e queria cortar só a pontinha e saiu assim? Né? Boa parte das mulheres já passou por essa experiência. Eu sou a traumatizada do cabelo. Acabo, inclusive, muitas vezes eu corto o cabelo fora daqui de Indaiatuba porque eu confio na profissional que me atende. Eu já tenho uma profissional aqui de confiança, que é a Aline Silva, mas tenho uma amizade lá com a Drica, lá em São Paulo, enfim. Mas é isso, muitas vezes a pessoa não escuta o que você está dizendo. Oi, eu quero cortar só a pontinha do meu cabelo. Eu não estou aqui para você fazer o que você quiser de mim. Eu tô aqui pra gente conversar. E se você, por exemplo, no caso do cabelo, achar que eu devo cortar mais, você pode me falar isso. É isso que eu falo da transparência nesse contato. Eu posso falar para minha cliente que algo não vai ficar bem nela, mas eu tenho que ter cuidado e eu tenho que ter atenção. Se eu chegar atropelando esse atendimento, eu não vou descobrir que ela queria cortar só a pontinha. Eu vou fazer ela ficar de cabelo Chanel e ela vai sair para todo mundo falando que eu sou o profissional que não escuta ela. Na verdade, as clientes muitas vezes nem sabem que elas não são escutadas, elas só sabem com relação ao resultado. É muito objetivo. O resultado é o que eu queria ou não? Se não é o que eu quero, profissional ruim, pronto. E com o atendimento ele realmente foi. Pode ser que seu cabelo esteja maravilhoso, mas não era o que você queria. Com relação à micropigmentação não é diferente. A micropigmentação, a técnica em si, pode estar maravilhosa, mas o que incomodava a cliente era o olho caído, por exemplo. O que eu acho mais difícil aqui na cidade é os locais manterem um padrão de atendimento. Às vezes você vai em um local e ama, volta e na próxima vez não teve a mesma experiência. É verdade? Eu concordo plenamente, isso rola muito. Por isso, quando você tem um espaço de beleza e você tem uma maneira de atender o cliente, você já estabeleceu o seu padrão, você não pode deixar de cumprir com esse padrão. Isso é o mínimo que as pessoas esperam. Então, quando alguém vem aqui, por exemplo, se eu não estiver me sentindo bem, ou se eu tiver, sei lá, já aconteceu isso, de uma cliente vir e a Tereza, minha filha, tem quase um ano, a Tereza estava com bronquiolite e era uma avaliação, justamente a avaliação é onde a cliente vai decidir se ela te aprova ou não. E você vai fazer toda essa análise para ver se ela deve ou não fazer micro, mas ela também veio aqui para ver se você é mesmo a pessoa das fotos, para ver se você é mesmo a pessoa que falaram para ela que é tão atenciosa, tão cuidadosa e tudo mais, enfim, sobre aquele padrão que você estabeleceu. E eu tava lá, desesperada com o que eu tinha que fazer e tudo mais. Chegou um ponto que eu virei para ela e falei: eu te peço desculpas, eu não consigo te dar a atenção que você merece hoje. Eu estou com essa preocupação, olha, até me arrepia, porque isso realmente aconteceu. Eu estou com essa preocupação e com essa preocupação eu não consigo te dar a atenção que você merece. Eu fiquei até mexida, porque isso realmente aconteceu e é uma decisão delicada, que é, poxa, você vai deixar seu cliente na mão. E essa onda de, meu Deus, a cliente é a coisa mais importante. E ela é muito importante. Por isso que ela tem que ser atendida como ela merece ser atendida, com o tempo e a disponibilidade mental, emocional que foi combinado.
E eu falei pra ela o que estava acontecendo e falei pra ela que as meninas iriam ver que outro horário era conveniente pra ela, eu ia me adaptar à necessidade dela. Então, se eu precisasse chegar mais cedo, se eu precisasse abrir a minha agenda num outro momento, enfim, eu ia me colocar à disposição dela pra, sei lá, para tentar compensar o fato de que ela veio aqui no horário marcado, combinado, e eu não tinha condições de dar para ela a atenção que ela precisava e merecia. Então eu falei isso, contei isso para ela, e aí muita gente vai falar: ai, a cliente não quer saber, nanana. Se você estiver sempre sendo verdadeiro e honesto com a sua cliente, ela acolhe. Gente, quem não acolhe, fique tranquilo, não precisa voltar. É a cliente que você está mentalizando. Que cliente que eu quero atender, porque é isso que você vai fazer todos os dias. Como é essa cliente? Isso foi um ensinamento de uma amiga que falou: Jô, você tem que mentalizar a cliente que você deseja atender e focar nisso. Porque a cliente, depois de você contar tudo isso que está acontecendo na sua vida, mostrar para ela a importância que ela tem para você, mas que não dá para você abrir mão do restante das coisas. Se ela virar e falar assim: não, você tem que me atender, aí você vai responder com toda a educação e falar: infelizmente eu não posso te atender, obrigada por ter comparecido, eu sinto muito, eu vou ficar te devendo, ou eu sinto muito e um beijo. E segue sua vida. Mas essa cliente, assim como a maioria das clientes que eu mentalizo e estão aqui no estúdio, falou: família em primeiro lugar, eu também tenho filhos, vai cuidar da sua filha que depois a gente vê isso. E aí, de novo, uma cliente, uma pessoa, um ser humano que foi atendido por outro ser humano, a gente troca fragilidades nessa hora. Então, a cliente vem aqui, ela tá se colocando nessa situação de confiar naquilo que você vai dizer para ela. Valorize isso, respeite isso, porque só dessa forma é que você também vai ser valorizado e respeitado. Quem trata mal vai ser maltratado. Então não tem mistério. Você tem alguma observação? Algum ponto importante? Sensacional. Eu acho que são coisas importantes, porque muitas vezes eu vejo profissional, comentei antes, né, com medo da cliente, mas o que a cliente vai pensar? E eu, como cliente dos lugares e como prestadora de serviço, entendi um negócio muito simples, mas que muita gente ainda não entendeu. Não existe eu tô pagando. Não existe você precisa de cliente. O cliente só existe porque ele também precisa de um profissional. Então a troca é pau a pau, não tem ninguém maior que o outro, né? Então esse respeito é mútuo, ele tem que vir dessa construção. E quando a gente pensa em construir, a gente fideliza um cliente, a gente tem esse cliente sempre com a gente, ele confia naquilo que a gente fala e confia numa série de coisas. Então, essa dedicação, essa atenção no atendimento, nesses pontos que eu levantei, são aquilo que eu realmente acredito que vai fazer com que uma pessoa conquiste um cliente e fidelize esse cliente. Isso vale para qualquer tipo de serviço. Algo que me incomoda muito é quando eu não sou ouvida. Vou contar um caos. Eu fui buscar coisas para alugar, objetos para alugar, para compor aqui um café que eu quero fazer. E eu falei que eu queria no canto da mesa um objeto grande, que compusesse uma altura naquela mesa como eu tinha imaginado. E aí a pessoa me trouxe um objeto pequenininho, bem pequenininho assim, e eu tava imaginando algo grande, um vaso com flores, então a altura do vaso mais as flores. E eu fiz assim com a mão, e ela me trouxe uma coisa bem pequenininha. Eu falei: não, então, mas é que eu queria que ficasse um volume assim maior, aqui mais alto. Aí ela me trouxe um degrauzinho pra colocar embaixo do negócio pequenininho. E aí eu falava pra ela: não, é que eu quero um objeto grande, tipo um vaso. E eu fazia assim com a mão.
Claro, gente, às vezes a gente vai lidar com a dificuldade de entendimento do outro e aí a gente tem que melhorar, né? A gente tem que mudar. Ela também não estava me entendendo, só que eu percebi depois de um tempo, né, no atendimento e com outras coisas, que ela não estava prestando atenção. Então, quando eu falava eu queria um caixotinho, ela pegava e me apontava um vaso. Eu falava, não, mas é que eu não quero um vaso, eu queria um caixote. E daí foi o atendimento inteiro. Eu fiquei tão desgastada, chegou uma hora que eu quase falei, olha, eu acho que a gente não tá falando a mesma língua, eu vou embora, né? E isso é algo que pode acontecer num atendimento, então estejam atentos, porque às vezes a pessoa se irrita com você, porque você não dá espaço para ela falar, você se coloca como uma pessoa que sabe tudo. A gente sabe sim como profissional, mas a gente pode ouvir o que a pessoa quer. E algo que eu uso muito nos meus atendimentos é: eu entendo o que você deseja, mas acredito que para o resultado que seria o melhor resultado, não é esse o caminho. Ah, mas você tem que fazer. Já ouvi isso. Você tem que fazer. Eu tô pagando. Eu não tenho que fazer nada que eu não acredite. Porque eu não estou aqui para fazer essa micropigmentação e fingir que não fui eu que fiz depois. E se você não gostar, o que eu vou falar para você? Então, é sempre mostrar que a felicidade dela tem a ver com isso. E a gente precisa estruturar esse atendimento para conversar um pouco com a cliente, né? Entender ela, entender um pouco da história dela, para que ela entenda que você tem conhecimento e que o que você vai mexer vai trabalhar muito a autoestima dela, né? Então, fazendo a micropigmentação dela, você tem o potencial sim de transformar a autoestima dela, mas às vezes a questão dela de autoestima não está ancorada na aparência das sobrancelhas dela. Às vezes isso pode estar ancorado em questões muito mais escondidas ali, que talvez nem ela saiba. Então é importante a gente estudar questões de comportamento humano, ler sobre esse tema. Tem a questão de programação neurolinguística, que pode ser interessante também, da gente conseguir avaliar essa cliente para conseguir falar a linguagem dela, né? Então tem gente que é muito visual, tem gente que só vai entender na hora que você desenhar num pedaço de papel. Desenha, imagina, desenha, mostra para ela que você quer chegar na resposta que ela precisa. Já desenhei no espelho, aqui na sala tem um espelhão enorme. Oi, Nath! Tem um espelhão enorme, já desenhei. Nesse caso eu estava argumentando o porquê que eu não iria fazer como a cliente desejava. Então eu estava garantindo que eu não iria vender uma micropigmentação, porque ela falou pra mim: eu vou pagar, você tem que deixar o seu ego de lado. Ela falou bem assim, essa frase. E eu falei, não é ego, é responsabilidade. Eu não posso fazer em você uma coisa que eu acho que tá errado. Eu entendo, eu respeito que você deseja assim, que você curte assim. E é por isso que a concorrência pode ser maravilhosa. Tem outros profissionais que vão trabalhar estéticas um pouco diferentes. E aí a pessoa vai curtir esse resultado. Quem sou eu para dizer que uma sobrancelha bem marcada tá errada? Não tá. Aqui eu trabalho com uma estética natural, uma beleza natural, leve, um procedimento que muita gente não vai perceber. Quem sou eu para falar para ela? Ela que ama uma sobrancelha bem marcada, né? Então tem aí um colega que faz a sobrancelha bem marcada e deixa ela satisfeita e beleza. Sabe? Então, quando a gente se posiciona também, depois de fazer essas avaliações e chegar, então, perfil psicológico, se ela está pronta para micropigmentação, se ela entende que resultado ela vai colher, se ela deve ou não fazer a micropigmentação, a gente tem que bater o pé, a gente tem que estar seguro da nossa decisão, se por acaso, no caso dela, não for conveniente fazer a micropigmentação, por milhares de motivos. Pálpebra caída é um deles, sobrancelha muito caidona é outro, aquela sobrancelha que começa a ficar arredondada, que é esse ponto de força muscular aqui nessa região. Olha só como isso muda o rosto de uma pessoa. Mas isso aqui, se a gente não suavizar com botox, a gente pode fazer o reto que for. Repuxa o olho e o próprio olho da cliente é arredondado, né? Então,
A partir do momento que a gente tomou a decisão, a gente tem que ir até o fim. Não é que a gente não pode mudar de ideia, não é isso. Mas a gente tem que estar muito seguro para apresentar para ela todas essas variáveis e o motivo da gente não fazer. E o motivo principal de tudo isso é que ela vai fazer um investimento e ela espera um retorno desse investimento. Isso tem a parte financeira? Tem, mas tem o investimento emocional dela deitar de olhos fechados numa maca e falar pra você, pode pegar a sua linda microlâmina de 18 pontos e fazer fios na minha sobrancelha com tinta. Então, né, isso é muito sério, tudo isso é muito sério. E é pelo sorriso e pela alegria da sua cliente. Então, atenção a esses pontos. Acho que se ninguém mais tiver... se alguém quiser fazer uma pergunta, né, a gente vai começar a finalizar essa história, a live de hoje, sobre atendimento, pontos subjetivos do atendimento ao cliente. Estejam sempre atentas à cliente de vocês e mostre sempre que o seu trabalho está aqui pelo sorriso delas e não só pelo seu sorriso. Gente, alguém quer contar alguma coisa? Quer dividir alguma coisa? Não? Então acho que a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada por ter tirado o tempo de estar aqui. Se você tem sugestão de algum outro tema que você gostaria de me ouvir falar, tem bastante coisa aqui nessa caixinha de informações. Pode comentar na live que vai ficar salva aqui e no canal do YouTube. Que é Joana Rubinstein. Isso, o canal do YouTube é Joana Rubinstein. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando aparece uma novidade. Ai, adorei! Oi, Ti! Que saudade! Então, se inscreve lá, ativa o sininho. Vamos sempre compartilhar essas lives lá e outros conteúdos que possam ser bacanas. Fiquem à vontade se vocês tiverem sugestão de temas. É isso, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Um beijo, obrigada pela presença de todo mundo. Tem mais um comentário. Eu fui até você porque a minha sobrancelha estava muito marcante e a profissional que fez achou que estava bom. Então, aí a gente como cliente também compreender a estética daquele profissional. Mas aí você me confirmou que estava muito marcante. Obrigada pelo seu profissionalismo. Então, quando a gente pensa na estética de cada profissional, a gente aqui tem uma estética, né? Quando a pessoa fala pra mim, eu quero natural, eu tenho a leitura do que é natural. E aí, se a sobrancelha tá muito marcante, eu vou conversar, né? Vou apresentar isso. E muitas vezes, se a pessoa deseja fazer a micropigmentação comigo, o caminho é a remoção. Então, eu não vou falar, tá errado, não é isso. Você tá insatisfeita? Você, cliente que veio, tá insatisfeita? Eu posso fazer dessa forma, né? Então, oferecer uma possibilidade de ajuste para depois a gente fazer uma micropigmentação assim. Então, a gente, enquanto cliente, precisa olhar bem, cuidar bem da gente e de em quem a gente vai confiar. É isso, obrigada pela participação, Lu. Eu olhei bem de pertinho para ver se eu consigo ver a foto, mas a foto é muito pequenininha. Mas é isso, gente, obrigada pela participação de vocês. Estou satisfeita com a remoção e até o próximo passo é com você. Que bom que você passou pela remoção, tá satisfeita. O processo de remoção é um desafio e o que eu falo para todo mundo quando eu termino o atendimento de micropigmentação de alguém que passou pela remoção é um parabéns por ter se comprometido com esse processo tão desafiador e obrigada pela confiança. Porque na hora que a pessoa chega aqui, pra mim, com uma sobrancelha que ela não gosta, isso abalou toda a estrutura emocional, toda a autoestima. Já ouvi mulheres falando que a autoestima foi tão pra baixo que atribui, inclusive, ao final do casamento. Porque perdeu o interesse, se deprimiu. Claro, tem muitas outras coisas, mas a sobrancelha errada, às vezes, é a cereja do bolo, de um bolo muito ruim, né? Então é isso, gente. Um beijo. Agora já mandei vários beijos, agora eu vou mesmo. Tchau e até a próxima live na segunda-feira às 17 horas.